Qual o propósito dessa tempestade? Talvez essa seja a sua pergunta nesse dia, e é sobre isso que nós vamos falar. O texto bíblico que a gente vai abordar hoje é o Salmo 107, dos versículos 28 ao 30, que diz assim: Então clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. Faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Então se alegram, porque se aquietaram. Assim os levam ao seu porto desejado. Muito bem, gente. Deus, ele é especialista em acalmar tempestades, sejam elas emocionais, financeiras ou mesmo reais. Nós temos mais de um relato bíblico acerca disso, especialmente quando Jesus, no barco com os seus discípulos e em outro momento fora do barco, acalma aquela tempestade que eles enfrentavam. Nós temos Jesus como a nossa maior autoridade para acalmar tempestades. Mas esse salmo, o Salmo 107, chama muito a minha atenção por conta do enredo, como o salmista descreve para nós as tempestades diversas e motivações diversas das tempestades. E veja só, não existe ninguém que entre numa tempestade porque quer entrar numa tempestade. As tempestades surgem ao longo da jornada e, seja qual for o motivo, elas vêm por uma razão e nós precisamos entender ou nos ater ao fato de que não existem tempestades vãs. Elas precisam nos ensinar algumas coisas, especialmente quando essas tempestades não são as tempestades reais, não é? De chuva e vento e de lutas, dores, tempestades da caminhada, da família. Essas tempestades, elas vêm com um motivo, elas têm uma raiz e elas têm um propósito. Veja só, quando a gente lê os evangelhos, especialmente no relato de Marcos, né, a gente vê Jesus estabelecendo e confirmando a sua autoridade sobre as forças da natureza, sobre o vento, sobre a água, depois sobre a morte. Então, Jesus tem todo o poder para acalmar tempestades, sejam elas de que origem for. Talvez, no seu caso, a vida tenha trazido ou esteja trazendo momentos tempestuosos, seja nos relacionamentos, seja na sua carreira, nos seus planos e projetos pessoais que se conturbaram, você perdeu o controle e não sabe o porquê ou o motivo das coisas estarem assim. Talvez, buscando mudar de vida, dar passos rumo ao progresso e ao avanço, você acabou se encontrando em meio a um turbilhão, a uma tempestade, a um furacão que você jamais se planejou para enfrentar. Seja qual for o motivo, a razão, a origem da sua tempestade, uma coisa sabemos, elas não duram para sempre. Sabemos que há um tempo determinado e o Salmo 107 nos diz que Deus é aquele que levanta a tempestade e Ele é aquele também que abate. Então, alguns de nós passam por tempestades, por decisões tomadas fora de hora, por decisões sem conselho, por falta de sabedoria. Outros de nós passam por tempestades que são criadas ou geradas por outras pessoas. Nas nossas relações interpessoais, muitas vezes nós somos reféns ou vítimas de tempestades que outras pessoas causam ou trazem. E ainda existem as tempestades que Deus nos permite enfrentar quando, por exemplo, olhamos para os evangelhos e vemos Jesus dizendo para os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado. Jesus já sabia que a tempestade viria, mas era necessário construir confiança e fé naqueles homens que com ele andavam. E às vezes as nossas tempestades surgem na nossa busca, no nosso desejo de fazer algo novo, de dar um passo diferente. Você consegue imaginar, ao olhar para trás na história da humanidade, quando a gente fala das grandes navegações, por exemplo, quando a gente fala da descoberta da América ou do Brasil, a gente frequentemente estuda em histórias sobre como aqueles homens do século XV, XVI, entraram em barcos, em embarcações que eles construíram e atravessaram oceanos. Você consegue se imaginar um homem do lado de cá dizendo: eu vou atravessar por outro lado? Existe terra além de toda essa água.
e o que ele se propõe a enfrentar quando ainda não havia GPS, radares, mapas avançados como hoje nós temos. Foi necessário muita coragem, e eu tenho certeza que nessas tentativas de travessia, muitas almas pereceram. Da mesma forma, talvez você hoje esteja vivendo uma tempestade porque decidiu sair daquilo que chamam de zona de conforto. Você quis viver algo diferente e você deu um passo num relacionamento, num negócio, tomou uma decisão buscando o melhor, mas a tempestade então surgiu. Veja só o que a palavra de Deus diz. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Salmo 107, versículos 23 e 24. Veja só, muitas vezes, para nós vermos os grandes feitos de Deus e as obras maravilhosas das suas mãos, nós vamos precisar dar um passo para vivermos com propósito e mergulharmos ou navegarmos em águas mais profundas. Talvez você esteja vivendo o que está vivendo porque se decidiu permanecer como está. É mais fácil, é mais tranquilo, é familiarizado. Então, ambientes que nos são familiares geralmente não nos propõem desafios novos. Ambientes que nos são familiares não nos causam medo, pavor e também não nos fazem crescer. Portanto, seja qual for a origem da sua tempestade, ela vem por um motivo. A Bíblia nos dá diversos textos, não é? Sobre essa questão de barco, mar, tempestade. E um deles que a gente não pode esquecer é Jonas. Se você se lembra da história do profeta Jonas, você sabe que ali tem uma tempestade que acontece não somente na vida dele, mas na vida daqueles que estavam naquele navio no qual ele entrou, uma direção oposta ao que Deus tinha para a vida dele. Então, muitas das tempestades que a gente pode enfrentar na vida, elas são ou porque somos o Jonas na situação de estarmos indo na direção oposta daquilo que deveríamos estar fazendo, ou porque a gente aceita o Jonas no nosso barco. E esse Jonas é alguém que não deveria estar conosco e por causa dele as tempestades virão. E essa tempestade, ela só acalma na vida de Jonas depois que ele enfrenta a profundeza do mar e é lançado no seu destino original. Essa tempestade só acaba na vida daqueles navegadores depois que eles colocam o Jonas para fora. Então as tempestades da nossa vida, elas vêm com um propósito e algumas delas vêm por conta de companhias do barco que são os motivos ou as razões dessas tempestades acontecerem. Então, nós precisamos ser cautelosos, porque existem Jonas que estão conosco no barco e muitas vezes a gente não pode esquecer que podemos também ser um Jonas no barco de outra pessoa. Você consegue se lembrar aí de uma situação que você viveu porque você é o Jonas e você deveria estar num lugar e estar em outro? Ou talvez de você estar vivendo uma experiência tempestuosa por conta de ter um Jonas com você? Eu acredito que todos nós já vivemos isso, nas relações, nas amizades, nas conexões diversas, nas parcerias de negócios. Vira e mexe, a gente entra em uma. Mas nós não podemos perder de vista que quer nós causemos a tempestade, quer outra pessoa cause, quer numa busca para fazer as coisas certas, ou mesmo se Deus permitir, você vai perceber que não existe tempestade que dure para sempre. Todas essas tempestades vêm, mas em dado momento ela vai passar e nós vamos viver um novo momento. Talvez você se lembre de um outro episódio na qual uma tempestade surge. O apóstolo Paulo está a caminho de Roma, está num navio, e a Bíblia diz que uma tempestade se levantou e eles ficaram por dias sem ver a luz do sol na escuridão, por conta daquele vento euroaquilão. Imagine você não conseguir ver o sol por muitos dias, a sua perspectiva, a sua alegria, a vitamina D se vai e você não consegue ver nada senão a escuridão resultante dessa tempestade, desse tempo fechado, desse céu cerrado, desse tempo nebuloso. Mas mais uma vez, inclusive aquela tempestade que levou o apóstolo Paulo a ser um náufrago também cessou.
Um dia eles conseguiram ver terra, um dia eles conseguiram perceber que o céu estava se abrindo, o sol voltou a brilhar e eles continuaram rumo ao seu destino. O apóstolo Paulo chegou onde tinha que chegar. Da mesma forma, mesmo que em pedaços do navio, talvez nadando, essa tempestade ela vai cessar e você vai conseguir chegar no seu destino. Então hoje eu quero encorajar você. Essa tempestade, ela não vem à toa, essa tempestade vem com um propósito, e esse propósito pode ser limpar a sua vida, tirar coisas, pessoas, sistemas de seus lugares e colocar cada um no seu devido lugar, talvez para te ensinar que Jesus ainda é o mesmo, que tem poder sobre vento e tempestade. Seus discípulos fizeram a famosa pergunta: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E essa tempestade vai glorificar o nome do Senhor na sua vida. Quando você menos esperar, tudo vai estar no seu devido lugar. O vento vai se tornar em calmaria, essas ondas se tornarão em bonança, e você vai poder olhar para o céu e ver o sol brilhar novamente. Deus te abençoe e a gente se vê amanhã no último vídeo desta nossa série de vencer os nossos gigantes pessoais. Um grande abraço.